Hoje, quinta-feira, 7 de agosto, já estamos chegando aí no finalzinho de semana e que bom ter a sua companhia com a gente durante essa semana e eu já te convido a participar com a gente. Você já visitou a nossa fanpage facebook.com/estilovida, lá você fica por dentro antecipadamente do que vai acontecer aqui no programa, né, dos assuntos que vão ser discutidos aqui no Estilo de Vida. Pode deixar lá a sua sugestão de entrevista e pode também mandar um SMS ou WhatsApp para o nosso telefone 92 código de Manaus 8111-4512. Mande aí a sua pergunta durante a entrevista, você que está nos assistindo, mande a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Nós temos também o Instagram, @estiloamazonsat, você pode nos seguir e ficar por dentro dos bastidores do programa, isso mesmo. Aquilo que acontece por trás das câmeras, você fica por dentro, fica sabendo e interagindo com a gente também. Lembrando que você tem até as 23 horas da noite de hoje para mandar a sua foto aí com o seu pai, para participar, né, da homenagem do Dia dos Pais que o nosso programa vai fazer amanhã, sexta-feira. Então mande sua foto aí com o seu paizão pra gente, pode colocar no Instagram e marcar @estiloamazonsat que a gente vai colocar aí sua foto amanhã no nosso programa. Bem, vamos ver os destaques do programa de hoje. Envelhecer é algo natural e inevitável, e os hábitos alimentares são fatores que estão relacionados a isso. Saiba quais são os alimentos que ajudam a retardar o envelhecimento da pele. E mais, você sua muito? Quem sofre com um suor intenso enfrenta constrangimentos em diversas situações. É a chamada hiperidrose, um problema que atinge 1% da população. Saiba como lidar com esse problema. E ainda, tempo seco e queimadas aumentam a incidência de doenças respiratórias em Porto Velho. As crianças são as mais afetadas. Saúde e bem-estar, isso e muito mais a partir de agora. O seu estilo de vida já está no ar. Agora eu tenho uma pergunta para você de casa. Você sua muito? Cerca de 1% da população do Brasil sofre com o suor intenso, severo. Esse excesso de suor pode ocorrer em várias partes do corpo, nas mãos, nas axilas, nos pés e até na cabeça. Em alguns casos, o problema é tão excessivo que as mãos chegam a pingar. É por isso que a nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Acker, dermatologista, que já está aqui com a gente. Bem-vinda, doutora, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, falando de um tema tão atual, né, e tão frequente na população mundial, que é o suor excessivo. Verdade, então a gente já vai começar falando, né, desse tipo de suor, que ele pode ir de leve a moderado até um caso severo, né, doutora? Explica pra gente aí como é que acontece. A hiperidrose, que é o suor excessivo, ela acomete cerca de até 3% da população mundial. É uma afecção extremamente frequente e que compromete muito o convívio social das pessoas, né? Seria a transpiração demasiada em determinadas áreas do nosso corpo, em especial nas mãos, na palma das mãos, dos pés e nas axilas. É um distúrbio que pode ser primário, ou seja, não ter relação com nenhuma doença, nenhuma patologia, ser só uma predisposição, às vezes, genética daquele indivíduo. Ou seja, já nasce com a pessoa... Já nasce com a predisposição de desenvolver aquela hiperatividade da glândula de suor. Ah, então a pessoa pode ir desenvolvendo isso ao longo da vida? Ao longo da vida, não necessariamente ao nascimento ou na pequena infância. Muitas vezes isso se manifesta, por exemplo, na adolescência ou até na vida adulta. Ou então esse suor excessivo, essa hiperatividade da glândula de suor pode ser decorrente de patologias, de doenças, o que a gente chama então de hiperidrose secundária e não a primária ou focal, como é a mais frequente realmente. E quais seriam essas doenças que podem, né, originar? Existem alguns distúrbios endócrinos que podem estar associados com a hiperidrose, distúrbios da tireoide, a própria diabetes é uma afecção que pode coexistir com a hiperidrose, distúrbios como a acromegalia, enfim, algumas patologias endócrinas, dentre outras causas. Outra coisa que a gente tem que levantar muito é o fator emocional.
é muito frequente nós observarmos, e isso não considera-se uma patologia em si, que as pessoas com maior nível de ansiedade e de estresse, elas tendem a ter uma maior atividade dessas glândulas de suor. Mas no caso da hiperidrose primária, como eu comentei com você, às vezes independe de estresse, de calor, de aumento de temperatura ambiental para que a pessoa manifeste a sudorese. Por vezes ela é tão intensa que até no repouso, sem nenhuma situação de estresse, esses pacientes mostram esse distúrbio e isso compromete muito o convívio social e pessoal dessas pessoas. Agora, isso que eu ia falar, né? Porque gera, né, um trauma, vamos dizer assim, na pessoa que tem isso, porque ela fica às vezes constrangida de estar no meio de outras pessoas, até de tocar, né? No caso das mãos, né, que soam demasiadamente. Compromete, inclusive, algumas atividades de trabalho, pessoas que trabalham escrevendo, manipulando papéis, porque às vezes encharca mesmo. Eu tenho pacientes que nos procuram no consultório com toalhas. Eles passam o dia inteiro com toalhinhas de mão, eles têm até vários modelitos de toalha de mão, porque o distúrbio é algo extremamente comprometedor das suas atividades diárias. É preciso saber, e isso é importante que a gente esteja aqui falando sobre isso, que existe tratamento, que existe várias formas de se abordar esse distúrbio para conferir uma melhor qualidade de vida a essas pessoas. Isso é fundamental que as pessoas saibam. A gente vê nos dados de literatura que menos de 40% das pessoas que têm esse distúrbio sabem que ele pode ser tratado, controlado ou pelo menos amenizado. Então, eu queria saber o seguinte, doutora, isso é mais normal em homem ou mulher ou não tem distinção de... A literatura diz que existe uma leve frequência aumentada no sexo feminino, né? Mas eu conheço uma pessoa que só com esse problema na mão. Na mão, eu não conheci nenhum homem, eu só conheci uma mulher. Então, é mais frequente no sexo feminino, mas a gente observa muito também no sexo masculino. Em relação a tratamento, é importante que a gente divida a abordagem médica dessa afecção de duas formas para ficar mais simples para as pessoas entenderem. Existe o tratamento clínico da hiperidrose, do suor excessivo, e existe o tratamento cirúrgico, que muitas vezes ele é reservado para casos mais intensos, mais drásticos e que a pessoa simplesmente cansou de fazer o tratamento clínico. Até porque é importante dizer que o tratamento clínico ele tem a sua limitação pelo fato de mostrar resultados temporários, nunca definitivos. E o tratamento cirúrgico, ele apesar de ser mais invasivo, de ser algo que precise ir para centro cirúrgico, por exemplo, para ser realizado, mas ele tem resultados duradouros e permanentes. O que acontece? É que as pessoas hoje fogem um pouco de procedimentos cirúrgicos, elas temem cirurgia, anestesia, enfim, apesar das coisas já poderem ser feitas com muita segurança, mas elas acabam optando pelo tratamento clínico em maior frequência pela praticidade. É aí que entra a especialidade com a qual eu trabalho, que é a dermatologia. Porque o próprio dermatologista faz a cirurgia? Não. O dermatologista aborda o tratamento clínico da hiperidrose, tá? A cirurgia para a hiperidrose ela é feita por cirurgiões torácicos. É uma cirurgia de maior porte, apesar de ser relativamente simples, mas é feito em centro cirúrgico, é algo um pouco mais invasivo. Dentro da minha área, o que eu poderia falar e orientar as pessoas? Existem técnicas hoje já consagradas no controle da transpiração excessiva, como por exemplo a toxina botulínica tipo A, que é um recurso altamente utilizado dentro da minha área, é o Botox, que é o nome comercial, Botox, né? Exatamente, e ele tem a capacidade, através das aplicações na área a ser tratada, seja ela axila, palma de mão, de bloquear os nervinhos que estimulam as glândulas de suor e com isso o indivíduo tem uma parada, não é uma melhora, uma parada da transpiração, agora, por um período limitado. Na minha experiência pessoal, e acredito que da maior parte dos colegas dermatologistas, a nossa média de controle com uma única aplicação de toxina botulínica na área afetada gira em torno de 8 meses, 7 a 9 meses. Então, para quem sua em excesso, isso é um alívio
fantástico. Nossa. Então, as pessoas às vezes fazem uma aplicação ou 2 aplicações ao ano e isso lhe dá realmente um alívio importante. Ou seja, o importante é saber que tem cura, que a pessoa não precisa conviver com isso pro resto da vida, né? Pode fazer aí, optar pelo tratamento ou pela cirurgia. Bem, a gente vai continuar falando desse assunto no próximo bloco, então você não saia daí. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente, tem o WhatsApp ou o SMS, o número é 811-4512, o código de Manaus é 92, mande aí o seu questionamento que a doutora está aqui e vai responder pra gente. No próximo bloco, a gente continua falando de suor em excesso. Não saia daí, o Estilo de Vida volta já já.